Então vamos lá, pessoal, iniciar a resolução da lista nível 2. Vamos ler aqui. Primeira questão. Limnologia é o estudo das águas continentais. Com relação a essa ciência, julgue o item a seguir. A solubilidade do oxigênio na água depende de dois fatores principais: temperatura e pressão. Com a elevação da temperatura e a diminuição da pressão, ocorre a redução da solubilidade de oxigênio na água. Pessoal, aqui essa questão ela trouxe um entendimento do aluno acerca da solubilidade de gás em líquido. No caso aqui, o oxigênio na água. Vamos pensar o seguinte: quando você compra um refrigerante, imagina comigo que você acabou de pegar um refrigerante lá no mercado, que estaria ali uma temperatura ambiente de 25 graus. Entre 25 e 30, né? Ok. Você abre o refrigerante quente. O que acontece ali dentro? Ele vai supitar. Porque as espécies gasosas que estão ali dissolvidas no seu líquido, quando você abre, né, aquele refrigerante, eles vão rapidamente sair. Porque eles não estão com uma alta solubilidade dentro daquele líquido, certo? Então, em alta temperatura, a solubilidade do gás no líquido diminui. Tanto que, no exemplo do refrigerante, você faz o que para evitar que isso ocorra, né? O supitamento ali ocorra, a evasão do gás. Você coloca o refrigerante na geladeira. Quando você diminui a temperatura, você aumenta a solubilidade de gás no líquido, certo? E foi exatamente isso que o exercício me falou, que com a elevação da temperatura ocorre uma redução da solubilidade de oxigênio. Outro exemplo que ocorre é a diminuição da pressão do oxigênio. Esse mesmo exemplo do refrigerante. Quando você abre o refrigerante, você está fazendo o quê? Você está diminuindo a pressão daquele gás que está ali dentro. Porque a nossa pressão atmosférica é de 1 atm. O gás que está ali naquele compartimento confinado, ele tem uma pressão maior. E é exatamente por isso que o gás explode. Ou que o refrigerante, né, ele supita. O famoso supitar. Porque os gases que estão ali a alta temperatura não estão com uma solubilidade boa no líquido. Mas só que a pressão está ali, alta, a pressão alta, você não consegue ver, né, que o gás não está dissolvido. Até mesmo porque é gás. Mas quando você diminui a pressão a uma temperatura elevada, a solubilidade do gás diminui consideravelmente no líquido. Então, o que acontece? A solubilidade do oxigênio, que é um gás, na água, que é um líquido, depende de dois fatores principais: temperatura e pressão, correto? Solubilidade de gás em líquido depende da temperatura e da pressão. Com a elevação da temperatura e diminuição da pressão, eu vou diminuir a solubilidade de oxigênio em água. Exatamente. Certo, pessoal? Vamos para o número 2. O tratamento de água exige um complexo e extenso processo que envolve várias etapas de produtos químicos. Os produtos químicos utilizados no tratamento de água e suas finalidades são, respectivamente, oxidação, cloro, o cloro é usado como agente oxidante. Coagulação, cloreto férrico, sim, ele é um dos agentes coagulantes, bem como o sulfato de alumínio, né, ele é um dos agentes coagulantes mais empregados. A alcalinização, carbonato de sódio, também é utilizado. A desinfecção, nós vimos o ozônio, também pode aparecer como gás ozona, certo? Fluoretação, ácido fluorsilícico, correto. Então, nós já temos aqui como gabarito da nossa questão a letra A. Vamos olhar por que a letra B está errada? Oxidação, é empregado cloreto férrico? Não. O cloreto férrico, ele é empregado na etapa de coagulação. Oxidação, cloro. Coagulação, cloreto férrico, certo. Alcalinização, carbonato de sódio. Desinfecção,
ozônio e fluoretação. Ácido fluorídrico, não pessoal, o ácido fluorídrico ele não é utilizado na minha etapa de fluoretação, certo? Oxidação, ozônio, coagulação, cloro. Cloro não é um agente coagulante, ok? E letra E, oxidação, cloro pode ser sim utilizado, tá? O cloro pode ser usado tanto na etapa de desinfecção quanto na etapa de oxidação. Coagulação, ozônio? Não, gente, o ozônio ele não é um agente coagulante. Então ficamos com a alternativa letra A, ok? Oxidação, cloro. Coagulação, cloreto férrico. Alcalinização, carbonato de sódio. Desinfecção, ozônio. Fluoretação, ácido fluorsilícico. Questão de número 3. O cloro é adicionado à água em tratamento nas fases de pré-cloração e desinfecção. Essas etapas têm por objetivo, respectivamente, vamos lá. Cloro é adicionado à água em tratamento nas fases de pré-cloração. Essas etapas têm o objetivo de, respectivamente, pré-cloração, desestabilizar as partículas de sujeira e formar flocos. Não, gente, isso daqui é na floculação. Corrigir o pH e garantir cor transparente à água também não, pessoal. Correção do pH é feita com agentes alcalinizantes, tá? Facilitar a retirada de matéria orgânica e metais e degradar bactérias e vírus. É exatamente essa a função da pré-cloração e da cloração. Letra D. Possibilitar a decantação dos flocos e gerar oxigênio na água. Não, pessoal, isso daqui é feito lá nos decantadores, tá? Reduzir a chance de cáries e promover a remoção de partículas na água. Quem reduz as cáries, pessoal? Quem reduz as cáries são os agentes fluoretantes. Então, ficamos aqui com a letra C. Você acabou de assistir um trecho de uma das nossas aulas da turma Sanesul. Para você que está nos conhecendo agora, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Eduardo Ferrufino e estou aqui para te ajudar no seu objetivo, que é a aprovação. A família Fita já tem tradição em aprovação em concursos públicos. E na Sanesul não é novidade, nós temos várias aprovações. Vou trazer aqui alguns dos nossos resultados. Nós tivemos, primeiro lugar, agente em saneamento, Sara Cristine. Mas não foi apenas um primeiro lugar, nós tivemos outro primeiro lugar, Fernando Lara, técnico em análise e tratamento, também em primeiro lugar. E também nós tivemos aqui contador, terceiro lugar, nível superior. E aí, para finalizar, nós trazemos aqui a nossa seguidinha, onde tivemos primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar no concurso da Sanesul. Agora você já conhece a nossa família. Pode comparar, você vai encontrar vários cursos na internet, mas nenhum é melhor que a família Fita. Nós somos a família que mais aprova na região. Ficou interessado? Então acesse o nosso site fitaconcurso.com.br, clique no link da turma Sanesul e faça sua matrícula agora mesmo. E junte a família Fita. Te espero por aqui. Valeu, até mais! A água tratada deve ser analisada quanto aos parâmetros físicos, químicos e biológicos. Dentre os parâmetros físicos estão físicos, sabor e odor, certo? Temperatura também. E acidez. Acidez é química, tá? Cor, odor, temperatura, todos físicos. Agora, pH e alcalinidade é químico, não. Físicos, cor, turbidez, sabor, odor e temperatura. Esse é o gabarito da nossa questão. Dureza. Dureza tem a ver com concentração de íons dissolvidos na água. Então, isso daqui é um critério químico. Cor, turbidez, ferro e manganês. Ferro e manganês, pessoal, em altas concentrações na água, tornam a água dura. Então, não vai ser esse gabarito. Letra E. Cloreto, cor, turbidez e temperatura. Pessoal, o cloreto é um elemento químico, né? Então, isso aqui é uma concentração química de cloreto na água. Então, não é físico, é químico. Vamos para a próxima questão. Considere. Este processo consiste em colocar a água em contato estreito com uma fase gasosa, geralmente o ar, para transferir substâncias solúveis do ar para a água, aumentando seus teores de oxigênio e nitrogênio.
e substâncias voláteis da água para o ar, permitindo a remoção de gás carbônico em excesso, do gás sulfídrico, do cloro, metano e substâncias aromáticas voláteis, assim como proporcionar a oxidação e precipitação de compostos indesejáveis, tais como ferro e manganês. A aeração pode ser por gravidade, aspersão, difusão, ar ou forçado. Tá boa, né? Se tratando de aeração, o que a aeração faz? Que pode ser utilizada em tratamento de água, mas é mais comum no tratamento de esgotos, tá? E tem afirmação 2, né? A água ainda contém impurezas que não foram completamente sedimentadas ou flotadas nos processos de decantação ou de floculação. Para isso, ela passa por equipamentos constituídos por camadas que têm como função reter a sujeira restante. Os equipamentos utilizados nos processos descritos nos itens 1 e 2 são respectivamente. Olha, pessoal, aqui no item 2, isso daqui vai acontecer, a água ainda contém impurezas que não foram completamente sedimentadas ou flotadas. Reter impureza, conter impureza que não foi completamente flotada no processo de decantação ou flotação. Para isso, ela vai passar por equipamentos constituídos de camadas. Quais são esses equipamentos constituídos de camadas? Os filtros. Então, por eliminação, mesmo que você não soubesse que é aeração, só sobraria, né, a alternativa B. Mas vamos falar aqui um pouco dos difusores. Os difusores são esses equipamentos, pessoal, que atuam na difusão do ar, ok? Então, é no difusor que ocorre a etapa de aeração, ok? Bora lá. A adutora é um conjunto de tubulações, peças especiais e obras de arte dispostas entre a captação e a estação de tratamento de água, entre a captação e o reservatório de distribuição, entre a captação e a rede de distribuição, entre a ETA e o reservatório de distribuição, entre a ETA e a rede de distribuição. Considerando a classificação das adutoras, de acordo com a energia utilizada para o escoamento de água, não corresponde essa classificação. Qual adutora não corresponde à classificação? Adutora por gravidade, a gente viu que pode ser. A adutora por recalque, pessoal, ela é aquela em que a água é conduzida de uma cota mais baixa, ou seja, de um plano mais baixo, para uma mais alta, ok? Já a adutora de gravidade, que foi o que nós trabalhamos na nossa aula, ela é o contrário. Ela traz da parte alta para a parte baixa. Então, recalque, capta a água na parte mais baixa e leva para a parte mais alta, certo? Gravidade, da parte alta para a parte baixa, certo? E a adutora de conduto livre, a adutora mista, ela pode ser composta tanto por uma parte recalcada, que é a parte de baixo para cima, quanto para uma parte de baixo. Então, a adutora mista pode sim existir. Qual é aquela que não cabe nessa classificação? A adutora de conduto livre. Okay. Vamos lá. Considere os parâmetros abaixo. Escherichia coli ou coliformes termotolerantes. A água potável, pessoal, ela tem que conter Escherichia coli ou compostos termotolerantes, coliformes termotolerantes? Não deve, tá? A gente controla onde? Na estação de tratamento de água. Turbidez é controlada pelo tratamento de água. Gosto, controlada pela estação de tratamento de água. Odor, controlado pela estação de tratamento de água. E a dureza também. Então, das opções apresentadas, devem ser controladas na produção de água todas as alternativas, 1, 2, 3 e 4, certo? Questão de número 8. Olha só que legal. Trouxe essa questão aqui, tá? Pra gente abordar um assunto que costuma cair em prova, tá? Vamos olhar aqui,
E é um detalhezinho, uma complementação, né, da aula teórica. Vamos lá. A turbidez da água é devido à presença de materiais sólidos que se encontram em suspensão e que reduzem sua transparência. Pode ser provocada também pela presença de alguns tipos de águas, de plâncton, de matéria orgânica e muitas outras substâncias, como os metais zinco, ferro, manganês e areia, os quais resultam num processo natural de erosão ou de despejos industriais e até domésticos. Assinale a alternativa que apresenta um método utilizado para a medição da turbidez da água. Pessoal, o método utilizado para a medição de turbidez da água é esse aqui, ó, método nefelométrico, tá? Falou de método de medição de turbidez, é nefelométrico. Então, a resposta, letra B.